boa tarde. Me chamo Maxwell Brown Pinheiro, estou no segundo período do curso de Direito na Unitins e esse vídeo é da matéria Análise Econômica do Direito, ministrado pelo professor Armando Formiga. Bom, nesse vídeo eu vou fazer uma relação entre a análise econômica do direito com o segundo episódio, o quarto episódio da segunda temporada da série Suits, que é uma série onde basicamente tem conflitos de advocacia e que aplicam alguns conceitos que nós aprendemos dentro de aula. Bem, nesse episódio, Harvey e Mike, que são os protagonistas desse episódio, eles acabam entrando na fase de discovery, onde a parte mais forte ela acaba induzindo a parte mais fraca, com menos recursos, a produzir mais documentos, produzir mais provas, e cada vez vai pedindo mais na intenção de justamente sobrecarregar a parte mais fraca e assim meio que fazer um processo de desistência da mesma parte. E nesse episódio, Harvey e Mike são os dois protagonistas e eles passam pela fase de discovery, onde a parte mais forte e mais rica induz a parte mais fraca e mais pobre a ter mais gastos. Então, eles vão pedindo cada vez mais provas, vão pedindo cada vez mais documentos e isso vai causando cada vez mais custo para a parte mais fraca. Então, a parte mais fraca vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que pegar e dar um acordo que sai muito mais barato do que eles realmente pretendiam cobrar, E por isso que essa é a fase de discovery, onde não se busca justiça, sim só uma vantagem a parte mais fraca, pedindo cada vez mais documentos e ampliando cada vez mais o custo do processo, fazendo com que eles façam um acordo de uma vez antes que eles gastem muito mais do que o necessário com um processo só. Então, para relacionar esse episódio com a análise econômica do direito, a gente tem, primeiro, os custos de um processo, tanto no ponto de vista dos advogados que estão processando, quanto no aparato estatal, porque esse discovery corre muito dinheiro e milhões de advogados têm que correr atrás disso, correr atrás de dar os documentos, de dar as provas, que isso vai gerar um gasto muito grande, um custo muito grande, além de ter que lidar com todo o aparato estatal que o Estado deve propor. Então, o episódio ele se baseia justamente no litígio, que ele demonstra que o litígio, muitas das vezes, ele vai se propor, sim, a ter um gasto muito menor do que seria até o final do processo. Você pode, por exemplo, conseguir uma causa de R$700 mil, entretanto, com todos os custos do processo, se você fechar um acordo com um preço menor, esse acordo com preço menor vai valer mais a pena, porque o processo, primeiro, que ele vai correr muitos anos na justiça, e segundo, que o dinheiro que é gasto na produção dessas provas é muito alto, porque tem que ter o trabalho dos advogados, tem que ter o trabalho da advocacia, e além de tudo vai gerar mais gasto para o próprio Estado, porque vão ter que prolongar ainda mais o processo e usar mais ainda dos funcionários públicos. Então, a gente entra agora no aspecto mais da análise econômica do direito. Richard Posner, ele avalia o direito, as custos do processo, como uma menção a ter que maximizar ainda mais os resultados e o dinheiro que é gasto nesse processo, que foi o que eu falei. Quando você gasta muito dinheiro no processo, às vezes não vale nem a pena. É melhor você já encerrar o processo no início com um acordo, com um valor que, por mais que seja menor, vai dar muito menos trabalho e você vai gastar até mesmo menos dinheiro do que você gastaria normalmente se você só fechasse um acordo. E onde a série se passa, Suits, que é nos Estados Unidos e Nova York, lá o common law ele é muito mais flexível que aqui no Brasil. Então, no lugar dos juízes eles estabelecerem uma maneira rígida de corresponder ao processo, eles já vão e usar somente princípios legais, eles já vão fazer o processo ficar a favor do cliente, a favor de um litígio e de fechar logo o processo de uma vez, para ter cada vez menos gasto e menos trabalho. Essa é a função desse episódio, ele trabalha muito
na parte de maximizar resultados e diminuir cada vez mais as despesas ao seu máximo. Esse episódio ele apresenta para a gente um conceito que a justiça, os processos, eles não se baseiam apenas na moral, apenas na justiça em si, e sim na maximização dos resultados e na diminuição de custos para ambas partes do processo, porque uma parte ela vai cobrar cada vez mais documentos, vai gastar cada vez mais se continuar com isso e vai ter que pagar o valor total no final do processo. Já a segunda parte, que seria a parte mais fraca e mais pobre, ela teria que primeiro correr para baixo e para cima para conseguir documentos, para conseguir provas e gastar muito mais dos seus funcionários para conseguir cumprir algo que, se fechasse no acordo, o processo seria resolvido mais cedo. É nessa premissa que esse episódio fala em questão da análise econômica do direito. E esse episódio, é bom lembrar, ele passa nos Estados Unidos, mas vários dos conceitos são aplicados aqui no Brasil, como, por exemplo, o próprio litígio.